Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh, Hamalehim, Professor Gerson, com mais um projeto, com mais um trabalho. Vamos a partir de hoje, segundo a revelação do livro de Thomas Romen, A Origem de Yahvé, vamos de capítulo a capítulo, de declarações a declarações, ensinamentos a ensinamentos, entender a mensagem e o cerne, o entendimento do livro e o que Thomas Romen, em seus estudos, tem descobrido, querido, no centro dos ensinamentos dos seus livros. Então, hoje, nós vamos para o capítulo 1 do livro. Você que talvez não tenha lido o livro, vai relembrar das revelações de Thomas Romen acerca de a origem de Yahvé. Terminando o livro de Thomas Romen, vamos para Israel Finkelstein. É um trabalho que vai ser árduo, um trabalho que vai ser demorado, mas é um trabalho que vai ser feito com muito carinho, para que você possa entender, principalmente você que está no meio da teologia fundamentalista, para você ter uma visão mais ampla do entendimento do que a Bíblia nos ensina acerca de certas coisas. Quando nós abrimos as Bíblias atuais, encontramos para falar do Deus de Israel expressões como o Senhor, o Eterno, mas também em certas Bíblias católicas, Yahvé ou Javé. Deus teria um nome? E por que o judaísmo tem uma interdição de pronunciá-lo? A fim de esclarecer essa questão e explicar por que utilizemos a seguir a transliteração Yahvé para designar o Deus de Israel, nossa pesquisa começará pelo fim da história, quando a Bíblia hebraica já é canônica. Essa antecipação permitirá responder algumas questões técnicas, mas ao mesmo tempo muito importante, a do nome divino que marcou profundamente o judaísmo e em seguida o cristianismo e também o Islã. Vamos para o enigma do nome divino. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. E por essa afirmação muito conhecida que se abrem as Bíblias judaicas e cristãs, no primeiro capítulo do Gênesis, Deus não tem um nome próprio, o que pode parecer normal se considerarmos a Bíblia como um livro monoteísta. Se há um só Deus, por que haveria de ter um nome próprio? Entretanto, olhando mais de perto, surge um primeiro espanto. A palavra hebraica que se traduz aqui por Deus é Elohim. Tem uma terminação plural e pode também ser traduzida por deuses. Um Deus ou deuses. A mesma palavra pode exprimir o singular e o plural. E somente as formas verbais permitem decidir tal coisa. Mas essa ambiguidade talvez seja igualmente uma incitação a não decidir ou quereria sugerir que o Deus único reunia em si uma diversidade de deuses. Pensando para a segunda narrativa do livro de Gênesis, que, ao contrário da primeira, relata exclusivamente a criação do primeiro casal humano e dos animais, as traduções propõem outras maneiras de designar a divindade na maior parte das Bíblias católicas e em certas Bíblias protestantes. Lê-se o Senhor em outras Bíblias protestantes e da Bíblia dos rabinos, o Eterno, embora isso não pareça, nas traduções, mas nós vemos que esses termos designam, na realidade,
um nome próprio cuja pronúncia exata nos escapa, porque quando se começou a pôr por escrito os textos que mais tarde serão reunidos na Bíblia, só se escreviam as consoantes, como é ainda o caso hoje no hebraico moderno ou em árabe, línguas nas quais os alfabetos são consonânticos ou consonantais. Na versão consonântica, o nome próprio do Deus que aparece no capítulo 2 do Gênesis é muito frequentemente em seguida escrito Yud, Re, Vav, Re. E essas 4 letras estão na origem do termo tetagrama, pelo qual se designa o nome do Deus de Israel. Somente mais tarde, entre o século 3 e 10 da era cristã, é que, para garantir a boa pronúncia dos textos sagrados, sábios judeus queridos, chamados de maçoretas, palavra que significa os guardiões, elaboraram vários sistemas de vocalização, um dos quais, o da família de Ben Asher, finalmente se impôs. Assim, os escribas depuseram de um sistema bastante sofisticado para vocalizar um texto que comportava só consoantes. Para ilustrar esse procedimento, imaginemos uma palavra escrita. Adivinha-se facilmente que se trata de garçom e pode-se representar o acréscimo das vogais pelos maçoretas. Assim, garçom, um termo como pode ser vocalizado pelo menos de 2 maneiras. Em alguns casos comparáveis, os maçoretas tiveram que tomar uma decisão quanto ao sentido que queriam conferir a uma palavra, até mesmo uma frase. Para o nome próprio do Deus de Israel, eles se viram diante de um problema. De fato, desde os séculos III antes da nossa era, o judaísmo não tinha começado a não mais pronunciá-lo. Essa recusa é atestada na tradução grega do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde encontramos, em lugar do tetagrama, ora Theos, Deus, ora, na maior parte dos casos, Kyrios, que significa também Senhor. As razões dessa recusa são múltiplas. No quadro de uma concepção monoteísta, não convém que o Deus único tenha um nome próprio, que sugere a necessidade de distingui-lo de outras divindades. Sem dúvida, houve também a intenção de combater usos mágicos do nome divino. Com efeito, um dos 10 mandamentos estipula: não usarás em vão o nome de teu Deus, o que se pode interpretar como a interdição de uma invocação mágica. Essa proibição da pronúncia se impôs, sem dúvida, progressivamente na Mishnah, compilação de interpretações rabínicas desde o século I e II da era cristã. Encontra-se ainda a ideia de que o sumo sacerdote, no dia do grande perdão, o dia de Yom Kippur, pode, no Santo dos Santos do templo, pronunciar o nome divino, tratando Yoma, 6.2, o que talvez reflita uma prática dos últimos decênios da existência do Templo de Jerusalém antes de sua destruição em 70. Entre os samaritanos existe uma tradição segundo a qual o sumo sacerdote transmite a pronúncia secretamente aos seus sucessores. Em face do nome divino, os maçoretas se encontravam diante de um problema. Eles não podiam alterar as consoantes Yud, Re, Vav, Re, pois o texto consonântico era considerado como sagrado e intocável. Ao mesmo tempo, não podiam introduzir as vogais que permitiam pronunciar o nome divino, o que seria sido contrário à opção teológica do judaísmo. Por isso, inventaram uma distinção entre o ketib, o que está escrito, e o kire, o que se deve ler. Fazendo assim, aplicaram ao tetagrama Yud, Re, Vav, Re as vogais de Adonai, meu Senhor. De fato, ou meus senhores. De fato, provavelmente uma forma no plural, indicando dessa maneira que era preciso pronunciar Adonai na leitura do nome Yahvé, que se poderia apresentar por Yud, Re, Vav, Re ou Yud, Re, Vav, ou Yohová,
Segundo os manuscritos, essa substituição corresponde à substituição de Yahvé por Kyrios, Senhor, na Bíblia Sagrada. A tentativa errônea que resultou de se pronunciar Yahvé utilizando as vogais de substituição de Adonai, combinada pelos maçoretas com o tetagrama, produziu uma pronúncia que o dominicano Raimundo Marti, no século XIII, expressou como Yehová, ou Yehová. Essas formas se difundiu enormemente em certas traduções bíblicas até as Testemunhas de Jeová. Encontra-se também no judaísmo, ao lado da leitura Adonai, a substituição Hashem, que quer dizer o nome. Substituição igualmente utilizada pelos samaritanos. Por essa razão, certos pesquisadores propuseram a ideia de que as vogais utilizadas para sugerir um substituto de Yahvé fossem as do aramaico, chamar o nome. Essa solução é, por diversas razões, pouco plausível. É, portanto, possível que o primeiro substituto tenha de fato sido Adonai, e que certos sábios judeus, por desconfiança em relação aos 70, a tradução grega, ou a Septuaginta, e em relação à recuperação cristã do Tito Kyrios, utilizado no Novo Testamento para Jesus, tenha escolhido como solução de substituição o nome. Lembremos que se encontra em certos manuscritos gregos em lugar de Kyrios Theos. Isso pode indicar que também uma vontade de substituir o tetagrama por Elohim em um primeiro tempo, teriam assim existido várias maneiras de indicar o fato de que o tetagrama não pode ser pronunciado. Após o problema da substituição de Yahvé por Senhor, ou o nome, coloca-se agora a questão da pronúncia original do nome próprio do Deus de Israel, bem como da sua significação. Yahvé, Yud-He Vav, Yud-He, Yud-He Vav-He. Curiosamente, e apesar da censura, os textos bíblicos guardam os traços de uma pronunciação do nome divino ao lado do tetagrama, Yud-He Vav-He, cuja vocalização maçoreta remete ao substituto Senhor. Existem inúmeros atestados de uma forma breve, Yud-He Vav, que se encontra especialmente nos nomes próprios teofóricos, nomes construídos com um elemento divino, tais como Irmeyahu, ou Jeremias, Isaías, e Jehonatan, Jonathan, etc. Esses nomes sugerem que a forma curta do nome divino se pronunciava Yahu, ou Yahu. Essas duas formas, Yud-He Vav-He ou Yud-He Vav, é preciso ainda ajuntar uma terceira, que é Yud-He ou Yah, que se encontra especialmente na exclamação litúrgica, de Hallelujah, louvai a Yah, mas também em outros textos bíblicos como minha força e meu canto é Yah, Êxodo capítulo 15, verso 2. Yah, Yahvé é minha força. Isaías 12:2 subsiste para o alto, para aí fazer a tua morada. Yah Elohim, Salmo 68:19, etc. Encontramos uma combinação de Yud-He Vav-He e Yud-He igualmente fora da Bíblia, numa inscrição encontrada em Kibbutz Beit Lei, localidade situada a 35 km a sudoeste de Jerusalém, datando provavelmente do fim do século VIII, antes de nossa era. Embora a decifração do início da inscrição seja difícil, pode-se ler a seguinte oração: intervenha, Yahvé, misericordioso, perdoa, Yahvé. Na Bíblia e fora dela, a forma abreviada Yah aparece sobretudo nos hinos e orações, o que significa que Yah é uma variante litúrgica do tetagrama. Yah, ou Yud-He Vav-He, como o qual ela aparece simultaneamente em certos casos, sem dúvida para criar uma aliteração. As duas formas curtas,
Yahô ou Yah, concordo no fato de que a vocalização da primeira sílaba é A, o que torna plausível que esse era igualmente o caso para o tetagrama Yud, Re, Vav, Re. Coloca-se então a questão da vocalização da segunda sílaba da forma longa Yud, Re, Vav, Re e da relação dessa com a forma breve Yud, Re, Vav. Para determiná-las, podemos partir da única narrativa bíblica que contém uma espécie de explicação do nome divino. Trata-se do episódio da vocação de Moisés, no 3º capítulo do livro de Êxodo. Segundo esse texto, Moisés é chamado por Yud, Re, Vav, Re quando estava apacentando o rebanho de seu sogro Jetro, um sacerdote. Yud, Re, Vav, Re lhe diz que retorne ao Egito, de onde ele tinha fugido, para anunciar aos hebreus a sua libertação e sua partida para uma terra onde correm leite e mel. Moisés responde primeiro que não está à altura de realizar tal tarefa, mas Yud, Re, Vav, Re, ou Yahvé, lhe promete sua ajuda. Eu estarei contigo, eu estou contigo. Em seguida, Moisés coloca a questão da identidade do Deus que lhe fala. Nós encontramos isso, querido, na passagem muito conhecida, que diz assim: Moisés disse a Deus Elohim: quem sou eu para ir a Faraó e fazer do Egito sair os filhos de Israel? Deus disse: eu estarei contigo, eu estou contigo. Yahvé, Imac, ou Imar, e esse será o sinal de que eu te enviei. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós servireis ao Deus nesta montanha. E Moisés disse a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome, que direi? Disse Deus a Moisés: eu serei o que serei, ou eu sou aquele que é. Eu sou o que sou. Yahvé, Asher, Yahvé. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu serei, me enviou a vós. Disse Deus ainda a Moisés: falarás assim aos filhos de Israel: o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Esse é o meu nome para sempre, e assim me invocarão de geração em geração. Vai, rei nos anciãos de Israel, e dize-lhe: Yud, Re, Vav, Re, o Deus de vossos pais, me apareceu, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, dizendo: tenho realmente prestado atenção em vocês ao que lhes é feito no Egito. Pode-se, à primeira vista, como Martin Buber, compreender a explicação do nome como uma recusa de revelação. Eu sou o que sou, isso não é da tua conta. Entretanto, nos versículos seguintes, essa explicação é posta em relação com o nome de Yahvé. A expressão Yahvé, Asher e Yahvé contém dois jogos de palavras. O Yahvé faz primeiro eco à promessa de assistência do versículo 12. Yahvé e Mac, eu serei, e primeiro aquele que está com, que promete assistência. Em seguida, Yahvé remete, sem dúvida, também à pronúncia do nome Yahvé, que deveria, retomando nossas observações sobre a primeira sílaba para o autor de Êxodo 3, ser pronunciado Yahvé ou Javé. Agora, Javé ou Yahô, como se pronunciava o nome do Deus de Israel? Briga no YouTube por causa disso. É pura burrice. Essa reconstituição tradicional, que se encontra em qualquer Bíblias tradicionais, mas sobretudo no uso científico para falar do Deus de Israel, baseia-se principalmente nos testemunhos de certos pais da igreja. Segundo Clemente de Alexandria, referindo-se à narrativa do Êxodo, o nome místico de 4 letras que era fixado somente sobre aqueles para os quais a dito um santuário era acessível, é chamado Yahweh, que se traduz por aquele que é e o que será. Epifânio de Salamina, século IV, fala de Iabé. No século V, Teodório de Ciro, uma pequena cidade perto de Antioquia, deixa claro que os samaritanos chamavam Deus de Iabé ou Yahvé.
e os judeus Yah, e o que é uma alusão a Yahvé de Êxodo 3,14. Fóstil patriarca de Constantinopla, no século IX, atesta igualmente a pronúncia Yahvé ou Yahvé. Orígenes de Alexandria, em 185 e 253, no seu comentário, no Salmo 2, discute a proibição entre os judeus de pronunciar o nome divino e faz referência a esse nome falando simplesmente do tetragrama, mas às vezes também de Yahweh, o que parece corresponder a um Yahvé. Entretanto, ele sabe também que nos nomes próprios teofóricos que terminam por Yud, Re, Vav, a pronunciação do nome divino é Yaô, e cita o seu contracelso, a forma Yaô, apresentando-o como sendo a pronunciação dos gnósticos. Quase todos os testemunhos de uma pronunciação do tetragrama vêm da época cristã, fora do texto de Êxodo 3. O testemunho mais antigo se encontra, talvez, nas transliterações em babilônio dos nomes teofóricos dos judaítas instalados na Babilônia desde o fim do século VI antes de nossa era, que se fazem seja por Ia ou por Yahru, o que corresponde a Yahru, seja por Yahvá, o que poderia indicar uma pronunciação do nome divino do tipo Yahvá, que pode se tornar por enfraquecimento do A em E, que quer dizer Yahvé, então Yahvá. Assim, se existem alguns testemunhos sugerindo uma pronunciação do tetragrama do tipo Yahvé, na maior parte advogam em favor de um Yahu ou Yahô. Os israelitas e judaítas instalados desde o fim do século VII ou início do século VI, antes da era cristã, na ilha de Elefantina, no Alto Egito, chama seu deus Yud-Re-Vav, vocalizado em nome próprio por Yahô. Um texto encontrado em Qumran, tá? Na quarta caverna, quarto que, né? Que contém um fragmento do livro de Levíticos em grego, traduz o tetragrama por Yaô. Se alguém viola um só dos mandamentos de Yaô e não o faz. Em grego, Yaô contém duas sílabas e se pronuncia Yaô, ao que corresponde ao hebraico ou aramaico Yahô. Isso mostra que, à ocasião da tradução do Pentateuco para o grego, essa pronúncia circulava e era conhecida. Pode-se igualmente citar Deodoro, da Sicília, século I, que na sua biblioteca escreveu: conta-se que entre os judeus Moisés dizia ter recebido as leis do Deus chamado Yaô. Do mesmo modo, encontra-se frequentemente a pronunciação Yaô nos papiros mágicos, documentos que refletem um sincretismo entre as religiões grega, egípcia, judaicas e etc., bem como nos textos da gnose cristã. Essa pesquisa leva à conclusão de que a pronúncia antiga do nome do Deus de Israel era Yaô, o que quer dizer que o tetragrama era, na origem, um trigrama, o que significa que o Vav no Yud, Re, Vav não tinha valor de consoante, mas era uma mater lectionis, indicando o som U. A letra H, no final do tetragrama, Yud, Re, Vav, Re, deveria então ser compreendida como servindo do alongamento do O precedente. Voltaremos à questão dos testemunhos do nome de Yahvé fora da Bíblia. Observamos desde já que os textos mais antigos provenientes do Egito, mencionando talvez um deus Yahô, atestam a forma curta, o que equivalente a Yud-Re-Vav. O atestado mais antigo até hoje, da forma longa, se encontra, por sua vez, na estela de Messa, uma estela de
basalto negro, descoberta em 1868 e conservava hoje no Museu do Louvre, ou se conserva hoje lá, queridos, no Museu do Louvre. Ela comporta uma inscrição em moabita, remontando do século IX antes da nossa era, e conta a vitória do rei moabita, Messa, e de seu deus Quemos contra Omri, o rei de Israel, e o seu deus Yud-Re, Vav-Re, Yavé. As inscrições descobertas em Kutlet Atrud, no deserto do Sinai, datando do século VIII antes da nossa era, atestam ao mesmo tempo a forma curta de Yud-Re, Vav, bem como a forma longa Yud-Re, Vav-Re. A partir do século VII, o tetragrama é largamente atestado em inscrições fora da Bíblia. Aparentemente, coexistem as duas variantes do nome e a forma curta era muito utilizada nos nomes teofóricos. Aliás, os nomes próprios teofóricos atestados em inscrições fora da Bíblia mostram também variantes sem dúvidas ligadas à geografia. Nomes que terminam por Yud, Vav, transliterado Iau, nos documentos neo-assírios, provém na maioria do norte as terminações Yud-Re ou Iar ou Yarro, provém mais do sul. O nome divino era pronunciado de maneira diferente no norte e no sul. Não é impossível, mas não temos elementos suficientes para resolver tal questão. Em contrapartida, parece bastante claro que a pronúncia original de Yavé foi Yarro ou Yahu, de onde vem então a pronúncia Yavé, atestada sobretudo pelos pais da igreja. Trata-se simplesmente de uma especulação erudita a partir da apresentação divina em Êxodo 3,14, né? Yud, Re, ou Yahweh, Asher, Ire, ou Ire, Asher, Ire, ou trata-se dando-se crédito ao erudito judeu Teodócio do século I ou do século II, da pronúncia em voga entre os samaritanos. Ou seria melhor imaginar uma evolução mais geral de Yahro para Yavé. Essa evolução pode ser aplicada por uma hipótese teológica que igualmente subjaz à narrativa de Êxodo 3, isto é, explicar a significação do nome de Yud-Re, Vav-Re pela raiz hebraica Yud-Re, ou Re, Yud-Re. Ser. A pronunciação Yavé corresponde com efeito à vocalização de uma forma causativa da terceira pessoa do masculino singular da raiz ser. Yavé seria então aquele que se faz ser, aquele que cria, aquele que é. Essa explicação pode levar a essa pronunciação que é sem dúvida bem mais recente que Yahô ou Yahu. O que significa o nome Yahô e Yavé? Essa questão dá lugar a infindáveis e apaixonados debates. É preciso talvez relativizá-la. E então é importante assim para nomear ou invocar alguém, saber a etimologia do seu nome. Essa etimologia pode estar esquecida, ela pode ser obscura e não desempenhar papel importante no nível de um culto que se presta a esta ou aquela divindade, e podendo também inventar etimologias secundárias. De qualquer maneira, o nome não define necessariamente a natureza de uma divindade. Numa perspectiva de ciências das religiões, é mais importante conhecer as funções que os homens associam a esta ou aquela divindade do que saber qual é o significado original do seu nome. A de Yavé tem algo que suscitou inúmeras hipóteses e não se pode dizer que se tenha encontrado a solução que convença todo mundo, né? Acabamos de ver que o texto de Êxodo 3 pressupõe uma ligação entre o nome divino e a raiz, né? Ire. Em seguida, essa observação, a pista de uma explicação a partir de uma raiz ser frequentemente explorada. Encontra-se com efeito nos nomes próprios amoritas, atestados em Mari, cidade importante do segundo milênio, situada junto ao Eufrates, na Síria atual, nomes como Yavi, Ilum, El é manifestar-se, ou El se manifesta, Yavi, Haddad,
se manifesta, etc. Para alguns, a forma verbal Yahvi estaria, portanto, na origem do nome Yahvé. O fato de faltar o caso de Yahvé, ele é, o nome da divindade seria a prova de que os israelitas tiveram desde as origens uma concepção mais abstrata de sua divindade do que seus vizinhos, invocando o seu Deus sem lhe dar um nome próprio. Esta é uma ideia muito teológica e pouco plausível no plano da história das religiões. Outros partem do som ou sob a pré-formante da palavra Yahvé, que indicaria então, segundo as regras da gramática hebraica, uma forma causativa, aquele que faz ser, aquele que cria. Esse nome descreveria então, na origem, uma certa manifestação do Deus El, cujo nome completo teria sido El Yahvé Israel. El dá a vida e cria Israel. O problema dessa teoria é duplo. O hebraico não atesta causativo para o verbo ser, e não é muito plausível que Yahvé tenha sido, na origem, o apelativo de um Deus criador. Outras soluções partem da forma breve Yah. Assim, o erudito escandinavo Sigmund Mowinckel pensava que a forma original de Yahvé teria sido Yahruvá. Ele, Yah, teria sido então, na origem, uma exclamação cultual que pouco a pouco teria o ser substantivado para designar a divindade que é invocada. Mas não há paralelos para semelhante nascimento de um nome divino. A hipótese de que o nome Yahvé provém da forma verbal de uma conjugação com pré-formantes permanece bastante plausível. Quanto à raiz que se encontraria na base de Yahvé, várias preposições têm sido feitas, foi postulada uma ligação com a raiz semítica Re, Vav, Yud, destruir em hebraico, Re, Vav, Re, ele destrói, Yud, Re, Vav, Re, seria então um dos Deus destruidor. Outra pista pode estar no fato, o qual vamos voltar, de que Yahvé vem do sul, de um contexto edomita, e o mesmo árabe, Axel Knaf, principalmente chamou a atenção para o fato de que os árabes pré-islâmicos conhecem divindade cujos nomes são construídos a partir de uma conjugação com pré-formantes de um verbo, na terceira pessoa, como Yagut, ele ajuda, o Yauk, ele protege. A raiz sul-semítica que se poderia pôr em relação com o tetragrama seria então a raiz semítica Re, Vav, Yud, que tem 3 significados: desejar, tombar e soprar. Os sentidos de desejar e de tombar são igualmente atestados em hebraico bíblico, só o sentido de soprar não é, talvez se trate, então, de um caso que, se quisesse evitar por causa do nome divino, como já observou o grande biblista Julius Wellhausen no fim do século XIX, o sentido de soprar se aplica muito bem a uma divindade do tipo Deus da tempestade, Fart, Durch, Luf, Vert. Ele atravessa os ares, ele sopra como o vento. Essa explicação talvez seja, no estado atual de nosso conhecimento, a mais satisfatória, embora não seja totalmente isenta de problemas. Yahvé seria então aquele que sopra, que provoca o vento, um Deus da tempestade, que pode incluir também aspectos guerreiros, e essa caracterização se aplica muito bem, como vamos ver nas fonações primitivas de Yahvé. Que Deus abençoe a todos, que a graça, o amor de Deus, a comunhão de Yahvé, de El, de Asherah, de Anat, de Baal, de Mot, de Yam, seja com todos vós. Se um desses seja o único Deus verdadeiro, poderoso, que é tudo em todos. No próximo capítulo, vamos ver a origem geográfica de Yahvé.
você ficará boquiaberto quando você descobrir que Yahvé não é do sul, ou seja, não é cananeu. Yahvé não é israelita, não é judaíta, ele é um Deus árabe, ou pelo menos da região árabe. Que Deus abençoe a todos.